Olá, CACDista, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do resumo semanal de notícias aqui do podcast DEG. Hoje, dia 14/11, nós faremos o levantamento de tudo que aconteceu nesta última semana da política internacional. E assim, eu já aviso de antemão que foi corrida e teve muita coisa que a gente vai comentar aqui, talvez mais do que o normal. Então são destaques de hoje a ausência de Donald Trump e outros líderes globais na participação do G20, que ocorrerá na África do Sul. Também vamos fazer um resumo do que aconteceu nesses 4 dias de COP30. O Cazaquistão anunciou a adesão aos acordos de Abraão, e isso também será destaque no episódio de hoje. Uma outra notícia que é destaque é a visita do presidente sírio ao seu homólogo estadunidense Donald Trump. Essa visita, que é minimamente curiosa, traz outros panoramas para o Oriente Médio. A Rússia demonstrou solidariedade à Venezuela e disse que está pronta para ajudar o país. Também é destaque, o Equador vai decidir no domingo, dia 16, um referendo sobre as bases militares estrangeiras em seu território. Isso também é importantíssimo para a segurança e para a política de Donald Trump para a região das Américas. A China também é notícia, e nesse caso ela pediu retratação da premier japonesa e também respondeu a algumas acusações do G7. Vamos acompanhar aqui com mais detalhes sobre o que a China respondeu. Outras notícias mais curtinhas e mais breves é sobre a fala do primeiro-ministro que acusou a Índia de ataque terrorista na capital, das Nações Unidas elegendo a queniana para a Corte Internacional de Justiça e do governo Trump anunciando a Operação Lança do Sul sob a alegação de combater o narcotráfico. E bem, você já sabe, né? Essas e outras notícias você só acompanha aqui no podcast DEG, no resumo semanal de notícias. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, se manter informado por CACD, fica aqui comigo e escute um pouco mais sobre o resumo semanal de notícias do dia de hoje, 14 de novembro. Vamos nessa? Donald Trump anuncia que Estados Unidos não participará do G20. A reunião do G20 em Joanesburgo, África do Sul, parece ter se esvaziado. Diversos líderes já anunciaram que não irão participar da cúpula que acontece nos dias 22 e 23 de dezembro. Estão na lista de ausências as lideranças do México, Argentina, Estados Unidos, China e Rússia. E aqui é preciso detalhar os motivos de cada ausência, porque nos casos do México, China e Rússia, apenas os líderes não estarão presentes, mas as delegações serão enviadas para a representação de cada estado. Já os Estados Unidos planejam boicotar a reunião, não enviando qualquer representante para a cúpula. Segundo o presidente Donald Trump, essa é uma medida como resposta às perseguições da África do Sul aos fazendeiros brancos, segundo ele. Além disso, o tema escolhido por Pretória para a presidência do G20, Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade, que prioriza o alívio da dívida dos países em desenvolvimento, o financiamento da adaptação às mudanças climáticas e o crescimento inclusivo, não agradou Washington. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, classificou a pauta como, abre aspas, anti-americana. A Argentina, de Javier Milei, fez coro ao seu aliado norte-americano e também se juntou ao boicote. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou que os Estados Unidos é quem perde com a ausência e que eles renunciam a um papel muito importante que deveriam ter como maior economia do mundo. O presidente Lula confirmou a sua participação, mesmo com as ausências declaradas. COP30. O resumo da semana aqui do podcast DEG vai tentar fazer um breve resumo sobre o que aconteceu nesses 4 dias de COP30. Aqui, nós vamos iniciar pelo dia da Cúpula dos Líderes, que antecedeu a abertura da COP30 e marcou o tom que a cúpula iria seguir. Destaco os seguintes discursos: o de Gabriel Boric, presidente do Chile, e Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que utilizaram parte do seu tempo para criticar a ausência de Donald Trump na reunião. A China, representada pelo seu vice-primeiro-ministro, Ding Xuexiang, em seu discurso inicial pediu o fim das barreiras comerciais que impedem a transição energética global. Ele também incentivou que os demais líderes adotem, abre aspas, um verdadeiro multilateralismo na cúpula para o clima do Brasil. Feito esse brevíssimo resumo sobre a cúpula dos líderes, a COP30 se iniciou no dia 10 de novembro. E o primeiro dia foi marcado por fortes chuvas, alagamentos e falha nas estruturas da organização. O primeiro dia também foi marcado pela abertura do evento com o discurso do presidente Lula. Na abertura do evento, o presidente Lula da Silva reforçou em seu discurso a importância do multilateralismo como forma de combate à crise climática. Criticou estados que fazem altos investimentos militares em guerras
e destinam pouco ao problema do clima, e afirmou que, abre aspas, é o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas, fecha aspas. Lula ainda dividiu a chamada de ação em 3 partes. Na primeira parte, apelou que os países realizem de fato os compromissos e assegurem os financiamentos aos países em desenvolvimento, para que os mesmos também possam alcançar seus objetivos. Na segunda parte, pediu que as ações de combate às mudanças climáticas fossem aceleradas, citou a transição energética, superando a necessidade do uso de combustíveis fósseis. E na terceira parte, afirmou que é preciso colocar a sociedade civil como centro do debate para que a justiça climática possa ser realizada. No segundo dia, protestos invadiram a COP, motivados por conta de pouco espaço destinado à sociedade civil. Os atos foram convocados por trabalhadores da saúde e por indígenas do Baixo Tapajós. E isso, posteriormente, iria prejudicar outros indígenas que iriam participar de painéis na COP. Também foi destaque nesse segundo dia a fala do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que classificou como abominável a ausência do presidente norte-americano na COP30. Abre aspas aqui para o Gavin. É abominável a ausência de Trump na COP30. Mas quero enfatizar para todos que o estado da Califórnia é diferente. É um parceiro confiável e nós vamos nos manter assim. Fecha aspas. O terceiro dia da Conferência das Nações Unidas para o Clima ganhou reforço de agentes da Força Nacional e da Polícia Federal, visto as invasões acontecidas no dia anterior. A alta procura por atendimentos médicos no terceiro dia também foi destaque, principalmente por causa do sério calor e da intoxicação alimentar. Na quinta-feira, o quarto dia do evento, a ONU enviou uma carta para o governo do Brasil pedindo reforço na segurança nos arredores do evento. Em uma carta enviada às autoridades brasileiras, o secretário executivo da UNFCCC, Simon Still, criticou duramente as autoridades brasileiras por uma falha de segurança na noite da terça-feira. No documento, o secretário descreveu uma série de vulnerabilidades, incluindo portas sem segurança, efetivo de segurança insuficiente e nenhuma garantia de que as autoridades federais e estaduais responderiam às invasões, apesar dos acordos com o Brasil. O Exército Brasileiro foi convocado para reforçar a segurança da Zona Azul nesta quinta-feira. Também foi um destaque desta quinta-feira, o quarto dia do evento, críticas do governador do Pará, Helder Barbalho, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Barbalho afirmou que os Estados Unidos deveriam estar sentados à mesa das negociações climáticas e que Trump deveria apostar menos e colaborar mais. E por fim, CACDista, aqui vai uma dica para você acompanhar dia a dia o que está acontecendo na COP30 em resumo. No site oficial da COP30, se você pesquisar por síntese diária da COP30, você encontra um resumo de tudo que foi acordado, de toda a agenda que aconteceu naquele dia. Vale a pena dar uma lida. Cazaquistão anuncia adesão aos acordos de Abraão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou uma chamada da sala oval com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ampliando os acordos de Abraão de modo a incluir a nação da Ásia Central. O Cazaquistão, que já mantém relações diplomáticas com Israel desde 1992, tornando o ato mais simbólico, disse em nota: nossa adesão prevista aos acordos de Abraão representa uma continuação natural e lógica da política externa do Cazaquistão, baseada no diálogo, no respeito mútuo e na estabilidade regional. Além disso, foram assinados novos acordos no valor de 17,2 bilhões de dólares entre empresas do Cazaquistão e dos Estados Unidos nos setores de recursos minerais, das tecnologias digitais e da aviação, incluindo os planos do Cazaquistão de adquirir mais aeronaves Boeing para sua frota nacional. Os Estados Unidos continuam a ser o maior investidor no Cazaquistão, com investimentos acumulados de mais de 100 bilhões de dólares, cerca de 80% de todo o investimento estrangeiro na Ásia Central. O comércio bilateral quase duplicou para 5 bilhões de dólares, com mais de 600 empresas norte-americanas a operar atualmente no Cazaquistão. Até o momento, os integrantes do Acordo de Abraão são Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Além de buscar a paz entre Israel e o mundo muçulmano, a iniciativa criada durante o primeiro mandato de Trump estimula os países que aderirem aos acordos a promoverem negociações comerciais para o crescimento econômico mútuo. Presidente sírio se encontra com homólogo estadunidense. O presidente norte-americano Donald Trump recebeu nesta segunda-feira, dia 10, em Washington, o líder sírio Ahmad al-Shari. Uma visita inédita e importante para o presidente interino da Síria,
ex-jihadista e ex-integrante do grupo Estado Islâmico. O objetivo da visita histórica é a assinatura de um acordo para integrar a coalizão internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos, segundo o emissário americano para a Síria, Tom Barrack. Os Estados Unidos, por sua vez, planejam estabelecer uma base militar próxima a Damasco, para coordenar a ajuda humanitária e observar os desenvolvimentos entre Israel e Síria. A visita se torna ainda mais histórica, pois Ahmed al-Shari, desde 2017 até dezembro do ano passado, o FBI oferecia uma recompensa de 10 milhões de dólares por qualquer informação que levasse à prisão do líder à antiga filial da Al-Qaeda. O realinhamento dos Estados Unidos com a Síria, que era aliada do Irã e da Rússia durante o regime do Bashar al-Assad, é uma significativa mudança para a política regional e internacional. Rússia demonstra solidariedade à Venezuela e diz estar pronta para ajudar o país. Com a escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, no dia 7 de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, fez a seguinte declaração, abre aspas, a Rússia demonstra solidariedade inabalável com a Venezuela e está preparada para responder de maneira adequada aos pedidos de Caracas, levando em conta tanto os desafios existentes quanto os potenciais. O mais importante agora é evitar qualquer escalada e promover soluções construtivas para os problemas existentes, com respeito ao direito internacional. No contexto da situação atual, mantemos contato contínuo e estreito com nossos amigos venezuelanos. Fecha aspas. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, solicitou a Moscou apoio militar, incluindo reparo nos caças Sukhoi, de fabricação russa, atualizações no sistema de radar e a entrega de sistema de mísseis. Na sexta-feira, dia 11, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, declarou que Moscou não recebeu nenhum pedido de Caracas por assistência militar em relação às ações dos Estados Unidos em águas territoriais venezuelanas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia também reforçou a inaceitabilidade do pretexto de combate ao narcotráfico adotado pelos Estados Unidos para ameaçar a Venezuela. Equador decide em referendo sobre bases militares estrangeiras em seu território. No próximo domingo, dia 16, a população do Equador vai às urnas para decidir sobre o retorno de bases militares estrangeiras proibidas no país desde 2008, após a criação de uma constituição aprovada sob o governo de Rafael Correa. O plebiscito ocorrerá sobre o governo de Daniel Noboa e decidirá, além da questão sobre as bases militares, se os equatorianos querem uma nova constituição, a continuidade ou não do financiamento público para os partidos políticos e a redução do número de parlamentares de 151 para 73. É importante lembrar que a gestão de Noboa é alinhada com os interesses estadunidenses e a aprovação de bases militares estrangeiras no Equador favorece a política de Donald Trump de maior presença nas Américas. A Casa Branca já havia anunciado na quarta-feira, dia 5, que tem interesse em instalar no Equador escritórios do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. As falas vieram de Kristi Noem, que chefia a pasta e se tornou rosto conhecido em visitas de delegações estrangeiras a terras equatorianas. O governo de Daniel Noboa, enquanto isso, parece cada vez mais próximo dos vizinhos do norte, usando a violência como argumento. Giancarlo Lofredo, ministro da Defesa do país sul-americano, afirmou que, abre aspas, quando o crime não conhece fronteiras, as estratégias contra ele tampouco deve conhecer, fecha aspas. E um último detalhe importantíssimo é que se a população equatoriana decidir por uma nova constituição do país, em teoria pouco importam os resultados dos outros temas votados no plebiscito de domingo, já que uma nova carta significaria uma folha em branco para os líderes do Equador. China pede retratação de premier japonesa. No dia 13 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu uma retratação da primeira-ministra do Japão, Sanei Takahashi, após comentários sobre Taiwan. A primeira-ministra japonesa declarou que um ataque chinês a Taiwan poderia representar uma ameaça à sobrevivência do Japão, podendo gerar respostas militares de Tóquio. Como resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que as falas de Takahashi representam uma violação ao princípio de uma só China e um duro golpe nas relações bilaterais dos dois países. Além disso, Lin reforçou que Taiwan pertence à China e que as questões sobre a reunificação nacional devem ser decididas pelo povo chinês e não por interferências externas. Por fim, o porta-voz deixou um aviso.
Se o Japão ousar intervir militarmente no Estreito de Taiwan, será considerado um ato de agressão que a China responderá de forma decisiva. Também enfatizou que o Japão deve se arrepender de seus crimes de guerra e parar com suas declarações e ações erradas e provocativas sobre assuntos internos chineses. Ocorreram outras tensões relacionadas ao caso em questão. As mídias sociais da CCTV, afiliada à emissora estatal chinesa, chamou Takahashi de causadora de problemas e que ela teria que pagar o preço se continuasse falando besteiras sem limite. Já do lado do Japão, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Xian, compartilhou um artigo sobre as falas da ministra japonesa com um comentário, abre aspas, "Essa cabeça suja que se mete nessa deve ser cortada", fecha aspas. Esse fato levou ao pedido de expulsão do cônsul por figuras políticas importantes e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Motegi, classificou o comentário como lamentável. China responde ao G7 pedindo que parem de provocar disputas e minar a paz regional. No dia 13 de novembro, o ministro das Relações Exteriores da China, Lin Jian, respondeu à declaração dos ministros das Relações Exteriores do G7, que alega que a China aumentou seu poderio nuclear e militar. O ministro afirma que o documento distorceu e difamou deliberadamente a China para prejudicar a estabilidade regional. No que tange à questão de Taiwan, foi reforçado que é um assunto interno e que sua resolução deve ser decidida pelo povo chinês. Já sobre o mar da China Meridional, Lin explicou que a situação permanece estável e instou o grupo a parar de provocar disputas que abalem a paz regional. Em relação à guerra russa-ucraniana, o ministro enfatizou que o país tem sido transparente sobre a crise, que nunca forneceu armas letais a nenhuma das partes e tem sido rigoroso no controle de bens que possuem dupla utilização. Lin afirmou que a China adota uma política de defesa estritamente defensiva e que as capacidades militares são mantidas no nível mínimo exigido para a segurança nacional, esclarecendo que as alegações sobre excessos de capacidade ou práticas anti-mercado já foram refutadas. Por fim, o ministro das Relações Exteriores declarou que o G7 deve abandonar sua mentalidade de Guerra Fria, parar de manipular questões relacionadas à China e de interferir em seus assuntos internos, e contribuir de fato para a cooperação e a unidade internacional. O primeiro-ministro do Paquistão acusa a Índia de ataque terrorista na capital. No dia 11 de novembro, um atentado terrorista ocorreu em Islamabad, capital do Paquistão. O Paquistão afirmou nesta quinta-feira que cidadãos afegãos realizaram 2 atentados suicidas em seu território, em meio ao aumento das tensões entre os vizinhos do sul da Ásia devido à violência militante. Ele reiterou as acusações de que o governo talibã afegão estava apoiando militantes islâmicos que atacaram o Paquistão. Islamabad ainda afirma que o talibã paquistanês e outros militantes baseados no Afeganistão recebem o apoio da Índia. As acusações foram negadas por Nova Delhi. As relações entre o Paquistão e o Afeganistão têm estado tensas nos últimos anos. Dezenas de soldados e civis foram mortos em confronto na fronteira entre os dois países no mês passado. E para agravar as tensões regionais, o Paquistão também está em confronto com a Índia, com quem travou uma guerra de 4 dias em maio. Nações Unidas elege queniana para a Corte Internacional de Justiça. A professora de direito queniana, Phoebe Okoa, tornou-se na quarta-feira a mais nova integrante da Corte Internacional de Justiça, CIJ, após 4 rodadas de eleição na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança da ONU. Tendo obtido a maioria dos votos necessários em ambas as sessões, Okoa foi eleita para preencher a vaga deixada pela renúncia do juiz somali Abduki Yusuf. Ela cumprirá o mandato até 5 de fevereiro de 2027. As eleições para o mandato regular de 9 anos, que vai de 2027 a 2036, ocorrerão em Nova York em novembro de 2026. Os candidatos precisarão mais uma vez garantir maioria absoluta tanto na Assembleia Geral quanto no Conselho de Segurança. O governo Trump anuncia a Operação Lança do Sul sobre a alegação de combate ao narcotráfico. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quinta-feira, dia 13, uma operação militar chamada Lança do Sul, que teria o objetivo de combater o que ele chamou de narcoterroristas e proteger o país das drogas. A operação será realizada com o Comando Militar do Sul, que realiza operações no Caribe e na América Latina. Por meio das redes sociais, o secretário de Guerra dos Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas, liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear,
E pelo Comando Militar do Sul, essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando o nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós os protegeremos. Fecha aspas. E assim a gente fecha mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Segue a gente, avalie esse episódio, não esquece de comentar o que você mais gostou, o que precisa melhorar e compartilha também com quem está na missão do CACD. Aproveite o conteúdo. Obrigado pela companhia até aqui, bons estudos, foco total e até a próxima semana.